Secretário, deixa eu entrar num assunto que, voltar em parte o assunto, mas falar de imagem de polícia junto à população. Quando a gente tem aqueles casos de hipocrisia, polícia não, enfim, eu digo, bom, tá, a hora que você está desesperado, você liga o quê? Ele diz com 9-0. Bom, então quer dizer que a crítica é meramente ideológica e de alguns grupos, mas eles têm peso. Quando, por exemplo, comete algum excesso da polícia, um policial comete um excesso, um erro, enfim, qualquer coisa. Ou como a Bia trouxe agora há pouco um caso especificamente, ou seja, de um vazamento de informação sigilosa de trabalho de inteligência da polícia. Isso ganha uma proporção gigantesca. Não sei se por causa ainda dos anos 90, mas isso ganha uma proporção gigantesca. Ao mesmo tempo, o senhor está nos dando números aqui da eficiência da polícia, e o próprio coronel trouxe dados aqui da eficiência da polícia, ou seja, que melhora o ambiente. Apesar de todos os problemas de legislação no Brasil, do comportamento das cortes superiores, que o doutor César faz menção aqui, dia sim, dia não, aqui na Jovem Pan, e mesmo do Congresso Nacional, que o senhor conhece bem a Câmara, mas o Senado não fala a língua da Câmara. A gente está vendo muita coisa que a Câmara faz e o Senado não avança. Como é que eu resolvo essas duas coisas? Primeiramente, institucional, para que melhore o ambiente de justiça a favor da segurança pública. Eu não estou nem falando a favor da polícia, a favor da segurança pública. E aí eu dependo, obviamente, de trabalho de governadores, não só de secretário de segurança, mas de governadores que pressionem, por exemplo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que pode mudar muito o entendimento do STJ. Nós já sabemos que o Supremo vai decidir muita coisa e vai mudar até entendimento constitucional. Está acontecendo isso. A outra coisa é, como é que eu resolvo esse problema de imagem? Ou isso não dá para resolver? Depende, obviamente, da orientação da FEFELESH e da USP. Não, acho que resolve, assim, e as polícias têm investido muito nisso. E, na verdade, não só as polícias, faz parte dessa geração das redes sociais. Isso tem ajudado muito a divulgação das boas práticas, das ocorrências bem-sucedidas, que são, assim, infinitamente superiores aos erros, falhas ou até desvios de conduta, que são sempre apurados. Então, só que isso, como você mencionou, acaba tomando... assim, grandes veículos de comunicação acabam divulgando, e aí a percepção que se passa, que olha, todo policial comete... E não é verdade. Agora as polícias têm investido muito na divulgação de boas práticas, e é uma ferramenta de transparência. Eu faço isso, sempre fiz isso com a minha rede social, continuo fazendo. A diferença é que eu agora utilizo a empresa que presta o serviço. Olha, a gente quer que poste os resultados operacionais. Então, se for lá no Instagram, na rede social da Secretaria de Segurança Pública, vai refletir aquilo que está acontecendo, sim, resultados operacionais. E acho que esse papel da comunicação, em especial estratégica, de colocar os comandantes para falarem, o próprio Coronel Cássio, que é um oficial extremamente preparado. O Coronel Cássio passou 15 anos da carreira dele na rota, conhece do serviço operacional, fala muito bem, divulgando as operações, falando o que a polícia está fazendo, estimulando o policial da ponta da linha a falar. Eu não sou o detentor exclusivo do microfone. Como nós tivemos um caso, quando nós assumimos, estava uma epidemia do sequestro via Pix, a modalidade Pix. Eu lembro de um policial do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, da região de Perus, que ali concentrava-se a maior parte dos cativeiros que eram utilizados pelos criminosos, e um policial realizou um acompanhamento a um veículo ocupado por 2 criminosos, conseguiu realizar a prisão, encontrou um cartão de uma vítima, foi na divisão anti-sequestro do Dr. Fábio Nelson. Lá eles estavam já com o caso em andamento com o pai da vítima, e o pai da vítima, quando viu os criminosos detidos pela polícia, viu que eles estavam com a jaqueta do filho e o cartão no nome. Ou seja, foram até o cativeiro, libertaram a vítima. Por que eu estou mencionando esse caso? Porque o soldado concedeu a entrevista. Ninguém melhor do que ele, que sentiu ali. Então nós estamos utilizando de maneira estratégica, colocando os policiais para falar. Porque se deixar, não é o caso dos senhores aqui, mas se deixar a imprensa pautar o debate, nós mudamos a narrativa. Não, nós temos muito a oferecer para a imprensa, inclusive com os nossos próprios veículos de comunicação. Aí, recentemente, eu vejo uma matéria de um grande veículo de comunicação dizendo que era um absurdo utilizar as câmeras corporais dos policiais para mostrar os flagrantes bem-sucedidos. Nós não estamos mostrando aquilo que não acontece. Aquilo lá aconteceu. Sim, claro. O policial liberou uma vítima do cativeiro, o policial fez o processo a manobra de Heimlich, que é desengasgue do bebê. O policial salvou uma vítima que estava presa nas ferragens, eventualmente o bombeiro, enfim. Então nós estamos de maneira estratégica utilizando os veículos de comunicação e as mídias sociais para mostrar a realidade, mostrar aquilo que a polícia faz diariamente.